Olá, sejam muito bem-vindos à nossa série de videocasts socioambientais. E hoje estamos aqui com um convidado ilustríssimo para falar de um tema polêmico, mudanças climáticas. Hoje estou aqui com o Juan Navarro, que é facilitador do grupo de voluntários do Greenpeace João Pessoa. E Juan, se apresenta um pouco para a gente. Bom, já muito bem apresentado por Verena, eu chamo Juan Navarro, eu sou natural de Cabedelo, que é uma cidade vizinha de João Pessoa, capital paraibana, né, e venho da formação de Ciências Biológicas pela Universidade Federal da Paraíba, né, e atualmente sou um dos facilitadores da unidade do grupo local do Greenpeace aqui na capital paraibana. Que massa, Juan. Conta pra gente um pouco sobre sua trajetória dentro do Greenpeace, o que te fez entrar no Greenpeace. Bom, para falar de Greenpeace também eu tenho que falar sobre o que é que me motivou a fazer parte de movimento social, né, de causa social, causa pelos outros, né. E foi justamente o movimento estudantil. Dentro da universidade, né, eu participei muito ativamente, né, fui representante estudantil não só do meu curso, mas da universidade, né, e sempre erguendo muito pautas de assistência estudantil, SUS, educação, né, inclusão e meio ambiente. E aí, inerente a essas pautas, né, eu vi que poder atuar junto ao meu curso, atrelar a causa social com a bagagem científica e acadêmica de formação do meu curso, seria muito atrativo para eu poder também levar esse conhecimento através de serviços sociais prestados à população. E nada mais justo do que participar de algum setor, de alguma área do terceiro setor, né, alguma ONG, especificamente falando. E aí foi quando eu me reuni com algumas das pessoas que são fundadores e estão até hoje na facilitação. E aí a gente trouxe o Greenpeace para aqui, para João Pessoa, né? Lá no auge do início ali da pandemia, né? Então, nesses mais de 2 anos e meio de trabalho, né? Praticamente 1 ano e meio foi praticamente dosado só de trabalho em rede social, o impacto midiático, né? Em relação à preservação ambiental, às causas dos povos tradicionais durante a pandemia, né? E principalmente combate à fake news também. Com certeza, que massa. E quais foram os temas que ajudaram a fundação do grupo, né? Pensando nessas problemáticas que todas as capitais têm, né? Mas em particular em João Pessoa, o lugar onde você tem mais experiência, onde você vive, né? Qual é a problemática que fez com que o grupo fizesse, nossa, a gente precisa existir, é necessário uma reunião aqui, é necessária a fundação do grupo do Greenpeace para falar sobre esse problema? Olha, eu posso te garantir que hoje em dia João Pessoa está com um movimento ambientalista que vem crescendo de forma gradativa. Obviamente, durante a pandemia, né, muito se voltou os olhares para a questão do como o meio ambiente, sem a presença humana, né, estava vívido, exuberante, né? Obviamente, a questão da poluição dos resíduos nos ambientes marinhos também se tornou uma questão muito enfática durante a pandemia, né? E aí, relacionadas, foi quando a gente decidiu trazer o Greenpeace para João Pessoa, porque já tinha ocorrido uma tentativa de trazer o Greenpeace para João Pessoa que não deu certo. E aí a gente se reuniu e disse, acho que está na hora do Greenpeace realmente ficar de forma ativa e verdadeira aqui em João Pessoa, até porque a gente já tinha alguns parceiros, a gente já atuava de forma indireta e colaborativa com outras ONGs e outros projetos de cunho socioambiental dentro da capital, né? E a ideia da gente era justamente criar uma outra ONG, trazer uma outra ONG para poder, né, que basicamente em todos os, principalmente do setor político, se você for para uma audiência pública que trata de algum aspecto ambiental, você vai ver os mesmos rostos, as mesmas ONGs, todas alinhadas com um discurso técnico, obviamente atrelado ao setor científico, né? E dá muito gosto, né?
dá muito felicidade poder saber que esse é um setor que vem crescendo cada vez mais aqui na Paraíba. Que massa, é muito bonito também ver estudantes, né, de movimento estudantil, né, as pessoas que provêm desses movimentos e também que reúnem, que coletam também o conhecimento do meio físico, que é técnico, é muito importante para a gente poder fundamentar denúncias e trazer as questões de uma forma prática e física mesmo, né? E quais foram as implicações que esses problemas, né, eles têm trazido para João Pessoa? Quais foram as implicações que essas problemáticas que vocês, né, conseguiram visualizar lá em 2020, que fez com que o grupo surgisse? Quais são as implicações que fez com que até hoje o grupo permanecesse na luta? Olha, Verena, eu vou te citar 2 problemas principais que estão ocorrendo aqui dentro da capital. Um deles é engraçado o cenário de João Pessoa, engraçado, obviamente, entre aspas, né? É interessante, porque ao mesmo tempo em que o setor administrativo, né, da capital e do estado exerce algumas funções inovadoras do aspecto de cuidado com o meio ambiente, ela também, em contrapartida, toma certas medidas que é um desmonte das políticas públicas ambientais e que geralmente estão direcionadas com o desmatamento. E é justamente pegando esse gancho do desmatamento que eu quero trazer essa problemática que fez uma pessoa. A gente já foi, aqui a capital paraibana já foi considerada a mais verde do mundo, e ao longo dos últimos 15, 20 anos, né, mais ou menos, o que a gente observa de histórico dentro da área de uma pessoa são, inclusive, pesquisas, dados científicos, né, relatórios de pontos de desmatamento em áreas de proteção ambiental, né, seja por invasão, né, de grandes empreiteiras, do setor de comércio, das grandes potências, né, que dominam o dinheiro na capital, mas também de licenciamentos feitos às pressas, para que empreendimentos de luxos sejam aprovados e sejam construídos, né, o quanto antes, para um velho e antigo discurso de atrativo de turismo e de emprego, sem levar em consideração o impacto ambiental e, principalmente, sem levar também em consideração o ressarcimento ambiental de acordo com esses impactos que são causados aqui na capital, né? Então, esse quesito do desmatamento ao longo dos últimos 20 anos, né, é uma das grandes bandeiras que os grupos ambientais e a comunidade científica das universidades apontam, né, nesses últimos anos. E hoje em dia a gente se encontra com essa pauta da orla, né, do bem, do patrimônio cultural, paisagístico, ecológico e rico em ecossistemas da nossa orla marítima, né, em biodiversidade de fauna e flora. Tem uma rede de recifes de corais riquíssima em biodiversidade, que extrapola mais de 850 espécies catalogadas de fauna e flora só do ambiente marinho costeiro, né? Então, são problemáticas que não só são pertinentes para o movimento ambiental e científico, mas também para a própria população. A amostra muito prática disso é o movimento que está tendo de engajamento das universidades, dos comunicadores em sites, das próprias ONGs, através de suas redes sociais e sites, comunicando a população, e você vê o feedback da população em afirmar que é um absurdo mesmo se propor uma engorda na orla da praia, ou se propor uma rodovia na beira-mar, onde se tem falésia, onde se tem recife de corais, né? Então, e obviamente isso diante de outras problemáticas sociais que estão atreladas a isso, como o próprio saneamento, que falta em alguns bairros, né, um bom asfalto, a qualidade do transporte público, mais unidades de saúde para a população, né, um aprimoramento melhor da educação, do acesso à educação, somente às comunidades mais carentes, aos povos mais carentes, né? Então, atrelado a todas essas questões, a gente vê um interesse imobiliário que causa uma pressão no setor público de uma forma extrema e que resulta nessas propostas absurdas que, obviamente, né, todo o setor ambiental e científico, assim como a população, vai colocar em pauta de forma muito bem ponderada. Com certeza.
E todas essas pressões, né, elas têm um único resultado. Os eventos extremos, as mudanças climáticas, todos esses impactos que a gente tem visto aí, aqui na Bahia, lá em São Paulo, em Recife, é uma coisa que está afetando todos os lugares do planeta, é impossível escapar disso, é uma realidade. E em cima disso, Juan, fala para a gente, para quem está escutando a gente, o que são as mudanças climáticas? Bom, primeiro a gente precisa ir lá, voltar alguns anos antes, inclusive, da gente ter nascido, né, quando o termo começou a aparecer, ainda ali, né, o início da pauta do efeito estufa e do aquecimento global, que é natural do planeta, obviamente, que foi muito mais ponderado em um crescimento exponencial após a globalização e após o desenvolvimento industrial, né? Mas que essas mudanças climáticas são entrelaçadas, né, de forma muito direta, justamente pela ação antrópica, né? Então, eu acho que a gente poderia até adotar um novo termo e dizer não mudanças climáticas, mas mudanças antrópicas, né? Porque justamente isso é direto da ação humana. Então, se hoje em dia o mar avança e as prefeituras, os órgãos ambientais querem tratar de medidas de contenção porque o mar está avançando, que se volte, né, quando a comunidade científica, quando o Greenpeace, quando a WWF, quando outras ONGs, quando a ONU, sabe? Quando vários pesquisadores ao redor do mundo diziam: parem de emitir gás carbônico na atmosfera. As mudanças climáticas são reais, a emergência climática é real e a gente não consegue mais frear esses efeitos. O que a gente está tentando fazer é amenizar e fazer com que esses efeitos venham um pouco mais tarde e não de imediato. E é por isso que se torna, hoje em dia, nem se fala mais de mudança climática, se fala mais de emergência climática, né? Porque já passou da hora de que o setor público, né, administrativo público, mude totalmente, né, a sua face em relação ao que é prioridade para a população, né? Emprego é prioridade, obviamente. Todo mundo precisa trabalhar para manter o seu ganha-pão do dia a dia, né, se alimentar, né, poder ter acesso a lazer e tudo mais. Mas atrelado ao emprego está o bem-estar do meio ambiente, né? Ninguém quer trabalhar numa praia poluída. Ninguém quer viver numa cidade extremamente quente porque não tem cobertura vegetal, né? Então, são questões que o setor público tem dimensão, que o terceiro setor e a comunidade científica entrega diariamente, mesmo sem ser convocado, né? Avisa e alerta diariamente a esse setor administrativo, e que por muitas vezes é deixado, não é levado em consideração justamente por essa pressão, por exemplo, imobiliária, né, que é um fator que é um eixo, né, que geralmente está muito entrelaçado também à questão política, né, de campanhas e tudo mais, né, e aí gera esse meio que essa dívida orçamentária, né, do como aqueles tais mandatos da BCDE podem ressarcer em relação a esses apoios que foram feitos durante campanhas, né? E aí a população fica se perguntando, até quando a gente vai viver em um sistema de governo que prioriza para os seus, para os grandes ricos, que são minoria, né? E retira aquele orçamento, né, que estava direcionado, ou poderia ser direcionado para políticas públicas sociais, né, ou pela própria preservação ambiental, que inclusive está em alta, inclusive preservar gera dinheiro, né, o mercado de carbono está aí para provar, hoje em dia se paga para preservar, se paga para deixar, para preservar os rios, se paga para preservar as praias, se paga para deixar as árvores intactas em pé, né? Então, dentro de todo esse cenário, né, conjunto de políticas sociais, né, administrativas, eu creio que o terceiro setor ele é muito enfático nessa questão de trazer a pauta das mudanças climáticas como emergência climática, né? Justamente
pelo contexto histórico, né, de avisos pertinentes ao longo das décadas, né, e das causas que a gente fica observando na nossa rotina, né. Nos últimos meses, né, o fim do ano para cá, as enchentes que a gente observou na Europa, né, no Sudeste, aqui no Nordeste também, né, as grandes enxurradas que matam centenas de pessoas, justamente, na maioria das vezes, populações carentes, os mais vulneráveis, né? Então, é extremamente essencial esse papel das ONGs, né, na frente dessa vertente em relação à emergência climática, justamente por conta dessa questão do setor administrativo público, por muitas vezes deixar de lado e escutar a comunidade científica e o terceiro setor social. Sim. Emergência climática, né? E pensando em João Pessoa, no lugar que você está, quais são as medidas que você tem observado de planos de mitigação dessas mudanças climáticas? Quais são as movimentações com relação a esse setor público na tomada de decisão voltada mais para os impactos dessas mudanças? Como é que você enxerga isso? Como é que está acontecendo aí em João Pessoa? Olha, eu vou justamente voltar àquele ponto que eu te disse, né? Ao mesmo tempo que o setor público ele toma medidas interessantes, né, que visam amenizar esses impactos ambientais, né, causados pela emergência climática, ou até mesmo de recuperar áreas que já foram desmatadas, ela também toma um caminho totalmente contraditório, né? Ao mesmo tempo que a gente tem uma falésia no Cabo Branco, que é à beira-mar, né, uma falésia viva, que não pode ser tocada, existe uma liberação de trânsito, de carros passando ali naquela área. Então, como é que se pode dizer que quer preservar a falésia, né, o litoral paraibano, no mesmo momento que você libera o trânsito, que só prejudica, né, a estrutura física de uma falésia? Como é que você quer dizer que você preserva, ou que você pauta o reflorestamento das nossas cidades, ao mesmo tempo que você aprova a criação de um parque ecológico, né? Mas do outro lado da cidade você vê um empreendimento desmatando mais de 500 hectares de floresta para poder construir um megapolo turístico, né? Então, acho que o principal problema que a gente tem hoje em dia é a contradição do setor político administrativo em pautar uma demanda midiática, apenas para fazer mídia e dizer, olha, a gente está entregando para vocês uma área verde, mas do outro lado da cidade a gente está desmatando uma área do dobro daquela que a gente está entregando. Aqui nesse setor da praia, a gente está fazendo uma limpeza, mas lá na ponta da cidade a gente está liberando uma licitação para um prédio para construir uma mureta na faixa litorânea mesmo, na areia da praia, né? Então, é uma contradição que a gente enfrenta aqui na capital, muito enfática, né, e que a gente observa nas cidades vizinhas também, não só aqui, mas em outros estados, justamente por aquele ponto que eu te falei, né, da pressão imobiliária que vem crescendo cada vez mais. João Pessoa é uma cidade que ela vem crescendo nesse setor imobiliário, né, de forma exponencial, né? O turismo atrai esse tipo de olhar e atrai esse tipo de interesse dos grandes empresários para poder fazer isso, né? João Pessoa é uma cidade que acho que nos últimos 2 anos tomou uma proporção de propaganda midiática turística muito interessante e muito relevante, né? Mas o setor administrativo olha muito só para o setor turístico imobiliário e esquece que muitas das pessoas que vêm para cá, se não a grande maioria, vem justamente procurando saber o porquê que João Pessoa é tão atrativa em termos de cultura e de meio ambiente preservado. Com certeza. E qual é a sensação, assim, você enquanto facilitador, enquanto ativista climático, enquanto mobilizador, qual é a sua sensação com relação a essas medidas, né? Enfim, você trouxe essa contradição e eu queria saber, assim, para o futuro, você é otimista, você é pessimista? Qual é a perspectiva, o que é que você sente com relação a como João Pessoa lida com esses problemas? É a pergunta do século, né? Como é que você, dentro da sua causa, se sente, né? Otimista ou pessimista? Eu vou te dizer que eu sinto dos dois lados, né? Até pelo lado da razão. Eu me sinto otimista porque tudo que a gente produz, a gente engaja pessoas. E acho que essa é a missão que a gente tem enquanto
terceiro setor, né, de causa social, de levar a informação, principalmente a quem não tem acesso à informação de qualidade, à educação de qualidade. Né? No que o setor administrativo falha, a gente, de forma voluntária, né, a gente tenta corrigir e garantir que essa porção da população possa ter essa informação fidedigna, né, e diante do setor científico. Esse é o lado positivo, né? E o lado pessimista é justamente porque a emergência climática ela caiu, né? Então, a gente, infelizmente, vai vivenciar essas problemáticas da emergência climática, né, cada vez mais, porque realmente não dá mais para frear, a gente só consegue minimizar, e a gente também não tem como controlar, muito menos para dizer quando é que vai acontecer uma próxima enchente, uma próxima enxurrada que vai matar mais de 50, 60 vidas, principalmente em áreas mais vulneráveis, né? Então, é pessimista nesse setor, a gente saber que quem vai mais continuar sofrendo são justamente a porção da população que mais precisa de atenção do setor público. Massa. Eu acho que você ocupa um papel muito importante, né, de fazer esse monitoramento local. E João Pessoa, ela não é pequena, tem diversas demandas. Eu acho que é um desafio realmente conseguir acompanhar tudo, mas você tem um time também engajadíssimo para tentar acompanhar todas essas resoluções. Mas eu quero que você me conte um pouco como você se sente com relação ao monitoramento das organizações não governamentais, né? Você falou bastante do terceiro setor. Como você se sente com relação ao monitoramento dessas organizações, com relação aos problemas que vêm acontecendo em todo o país? A gente tem diversas organizações, tudo quanto é canto, mas o que você acha? Qual é a sua percepção com relação ao monitoramento dessas organizações não governamentais a essas problemáticas causadas pela emergência climática? Olha, antes de tudo, eu queria dizer que me deixa muito engajado saber que nesses últimos anos que a gente passou por uma era de obscurantismo científico, né, de tentativa de mordaça, né, e de cegueira científica, né, e educacional, a gente saber o quanto o terceiro setor resistiu e persistiu de forma muito teimosa, né, e muito exemplar, né, para sempre priorizar que a informação correta, né, fosse mostrada para a população, para sempre priorizar que a educação de qualidade chegasse para as pessoas, que a saúde de qualidade chegasse para as pessoas, e mostrar quem é de verdade e quem é de mentira, né? Então, acho que essa foi uma das maiores cartadas do terceiro setor nesses últimos anos, né? Mostrar o poder, né, que a gente tem, a disposição que a gente tem, e justamente não só por experiência acadêmica, né, por ser técnico na área, mas também por experiência de vida, né, experiência cultural, de ter as suas raízes naquele lugar, de dizer, olha, eu sou do sertão da Caatinga, então eu sei como é que se trata a Caatinga, eu sei como é que acontece o desmatamento na Caatinga e eu preciso lutar contra o desmatamento na Caatinga. Ou a pessoa que é de culturas tradicionais, que trabalha, vive em áreas de proteção ambiental e vivencia aquela lida com o trato com o meio ambiente, com os bioecossistemas, né? Então, é muito interessante e é muito enriquecedor a gente saber que todo esse terceiro setor ficou nesses últimos 4 anos extremamente atrelado com essas questões, né? E também muito ligado com as pessoas mais vulneráveis, né? E com impacto, né, social que não precisou ser assinado, não precisou ser cobrado com ninguém. Pelo contrário, era nítido o quanto realmente nós precisávamos falar sobre ciência, sobre educação, sobre preservação ambiental, sobre direitos sociais, direitos humanos, né, e combater as fake news diariamente. Então, acho que o terceiro setor só acertou nesses últimos anos e continua acertando nessa reconstrução de políticas públicas ambientais ao longo dos próximos anos. Bem, o terceiro setor vem aí tentando conquistar a chamada justiça climática, vem sendo uma palavra-chave bastante famosa
em diversos discursos, em diversas conversas, rodas de conversas, debates, etc., fala-se muito de justiça climática. O que é justiça climática? A justiça climática ela já está justamente atrelada a essa última fala, né, que eu te dei, vulneráveis. Tá em uma que, na verdade, é um ressarcimento, né, a quem foi acometido de alguma vulnerabilidade ou alguma desgraça, né? E aí a gente precisa justamente se atrelar e voltar os olhos a quem está sofrendo essa injustiça climática. Isso é justamente, né, o setor científico, que é sempre posto de lado, né, tido como loucos, que são contra o desenvolvimento, mas que não trazem solução para o setor administrativo público, né, aos povos tradicionais, principalmente povos indígenas, né, que a gente tem tanto a aprender com eles, né, e principalmente as periferias, né, que estão nos córregos, estão nas áreas ribeirinhas, estão nos morros, né, nas áreas onde realmente tem pouco saneamento, né, onde existe pouco investimento de saneamento, de educação, de infraestrutura e principalmente também de preservação ambiental. Né? Então, a gente precisa olhar para esses 3 nichos, né, e observar o quanto eles sofreram e vem sofrendo ao longo do tempo, para a gente poder ter a noção do que é justiça climática, né? Que é poder recuperar e ressarcir tudo aquilo que foi dado a esses nichos. Né? Então, se está faltando uma área de preservação ambiental para uma etnia indígena, então que seja dada. Porque o indígena, ele provém da terra, ele vive do que a terra dá para eles. E, em troca, eles preservam aquele ambiente, para que a gente, na grande cidade, possa beber uma água limpa, para que a gente, na grande cidade, possa estar vizinho àquela floresta em pé e podendo receber esse serviço ecológico de uma cidade mais arejada, mais ventilada, mais resfriada, diante das mudanças climáticas. Né? E também observar nessa mão de obra, né, que existe na questão social das partes mais vulneráveis. Né? Quanta mão de obra não existe nesses lugares, né, nas comunidades carentes, que não são a mão de obra, que na verdade são a mão de obra, né, que é quem faz as grandes empresas funcionarem, que é quem ergue os grandes hotéis e os grandes empreendimentos de luxo, né? Então, por que ao mesmo tempo que eles são a mão de obra do desenvolvimento da cidade, né, dos grandes empreendimentos, por que também eles também não recebem o seu resguardo, né, o seu feedback de acordo com o que eles provêm de desenvolvimento da cidade? Né? Então, eu acho que justiça climática está muito atrelada com essa questão e, obviamente, como eu sou de ciências biológicas, também a própria preservação da biodiversidade, né? Poder olhar e entender que o ser humano não é uma espécie superior, mas é uma espécie que está atrelada em uma rede de ecossistemas que está entrelaçada diretamente com todas as espécies de fauna e flora que existem no planeta Terra. Né? Não tem como pensar em uma espécie que se sobressaia superior à outra sem poder relacionar com extinção de espécies, com perdas de habitat, com perdas de qualidade de ecossistemas. Né? Então, acho que esses 4 nichos, né, se entrelaçam muito bem, se encaixam muito bem no quesito de justiça climática. Sim. Vimos aí a injustiça climática lá no Vale do Saí, em São Sebastião, no estado de São Paulo, né? Vimos aquele desastre terrível que levou a vida de muitas pessoas. E pensando nessa ocupação urbana, como é que a ocupação urbana foi dada ali naquela região, na sua experiência em João Pessoa, mudanças climáticas e ocupação urbana, como é que se dá essa configuração na cidade que você vive? Olha, João Pessoa é uma cidade que ela se divide em um polo muito específico. A gente tem a Zona Sul e a parte baixa da cidade histórica e a parte do litoral. Toda a faixa do litoral de João Pessoa, ela é tida como o lado da burguesia, né? O lado que tem um bom saneamento, que tem uma boa infraestrutura, que tem faixas de pedestre em todos os lugares, que tem ótimas opções de lazer, tem um investimento
exponencial. E aí você mira para o lado baixo da cidade, a parte centro histórico, né? E aí você vê as comunidades carentes, que por muitas vezes não recebem o seu feedback, né, em relação às políticas ambientais. Então, não tem investimento para novas creches, as unidades de saúde são sempre lotadas, faltam profissionais, faltam materiais, né? Se você for lá para o sul da capital, a gente tem a maior parte de áreas verdes que sofre diretamente com esses incentivos e esse olhar do empreendimento imobiliário, né? Então, são 3 nichos, né? São 3 grandes áreas, que eu vou dizer. Obviamente, ela tem muitas mais áreas, né? Mas dividindo aqui para você, né? Eu posso destacar essas 3 grandes áreas desses 3 grandes aspectos, né? Então, a gente consegue observar muito bem que quando acontecem... a gente que é no Brasil, a gente não tem as 4 estações definidas, né? A gente tem tempo de chuva e tempo de sol. E é justamente nessa temporada de chuvas, fica muito nítido como os bairros mais vulneráveis são os que sofrem alagamentos. São onde tem pessoas perdendo imóveis, perdendo seus móveis, né, tendo que sair de suas casas e ficar alojadas por semanas em quadros de escolas, né, correndo o risco de perder o seu bem, a sua casa, né, por conta do tempo que fica submersa, e contrair doenças, obviamente, por conta da poluição desses afluentes que estão, onde as casas estão próximas, né? E você vai nos bairros nobres, por mais que não tenha um sistema de escoamento e drenagem essencial, né, e bem aplicado, mas você vê que a vida deles é muito mais tranquila, porque eles não passam por esses problemas tão agravantes de ter que abrir a porta da sua casa e ver uma enxurrada na sua casa, né? E não vê a água da rua invadindo o seu apartamento na beira-mar, né, ou na sua casa ali em frente ao shopping, né? Então, é muito nítido como a desigualdade social está atrelada com essa questão da justiça climática. Mudanças climáticas e energia em João Pessoa. Bom, acho que nos últimos anos a cidade ela veio observando muito a questão da energia solar, né? Obviamente, por a gente estar nos trópicos, né, a gente tem esse bem de verão a verão, né? E na pauta, né, de energias renováveis, é sempre muito bom a gente ponderar, né, as alternativas, né, boas que a gente pode poder trazer para a cidade, né, que gere um bom custo-benefício, obviamente, para a cidade, e que vise, né, um caminho aí, né, eficiência energética, né? Nisso, a capital ela vem acertando devagar, né, mas vem acertando aos poucos, né? Mas, ao mesmo tempo, como eu disse, né, ao mesmo tempo em que vem trazendo boas medidas, também tem os pontos de contrapartida atrelados a isso, como a própria questão do desmatamento, né, e o maltrato da própria orla marítima da capital, né? E ao longo dos anos, eu também observo como o cunho de energia solar também vem crescendo. Acho que não só aqui na capital paraibana, mas no Nordeste como um todo, né? Que a gente é agraciado com esse sol de verão a verão. Mudanças climáticas e agricultura. O povo quer saber como é João Pessoa com relação à produção agrícola. Bom, João Pessoa ela vai ter mais a sua parte de produção agrícola mais aos arredores, né? Mais indo rumo ao Brejo, nas cidades mais vizinhas, né? Então, toda a produtividade que chega à capital é mais proveniente do próprio Brejo, da Borborema e do sertão do estado da Paraíba, né? Mas isso não tira a responsabilidade da capital poder estar atrelada com essas questões, obviamente. E, principalmente, eu acho que, por ser uma capital, visar políticas públicas ambientais, né, de cunho de agroecologia, né, e por ser o berço, né, um dos berços de comunicação,
e do setor político, né? Afinal, a Assembleia Legislativa é, né? Boa parte dos interesses de negócios, das comissões, das grandes reuniões de negócios são realizadas na capital paraibana, né? Nada mais justo que nessas oportunidades sejam pautadas, né, novos caminhos, novas oportunidades de desenvolvimento sustentável, de biotecnologias que visem, né, o combate ao uso de agrotóxicos e sim priorizar uma agricultura familiar, a agroecologia, né, e o plantio de culturas sem o uso exacerbado de agrotóxicos, né, que nos últimos anos tanto causou problemas para a população brasileira, né, principalmente no quesito de intoxicação alimentar. E na sua universidade, no lugar onde você trabalha, que tipo de projeto você vê que volte os olhos para as mudanças climáticas, na qualidade de vida do povo paraibano que mora em João Pessoa e do povo paraibano em geral? Fala para a gente. Olha, eu vou te falar, inclusive, dentro dessa rede, né, de ONGs, né, e de órgãos ambientais que a gente tem aqui na Paraíba. Também a gente não poderia descartar o próprio Greenpeace aqui em João Pessoa, sempre atrelado nessas questões das mudanças climáticas, né? Sempre priorizando, né, levar para a população qual é o verdadeiro cenário que está atrelado a essas mudanças climáticas, entrelaçando justamente com a questão da justiça climática, né, e mostrar o porquê que existem essas mudanças climáticas, do porquê que existe um setor mais vulnerável dentro da capital, que sofre demais com as mudanças climáticas, né? Mas também, qual foi a pergunta mesmo que eu estava já perdendo o entendimento aqui na fala? Quais instituições, quais são os projetos que você vê na sua Isso. universidade, no lugar que você trabalha, que lida com mudanças climáticas? Isso, né? E tem muita linha de pesquisa dentro das próprias universidades, né? É óbvio, né? Até porque boa parte da ciência, né, esmagadora da produção científica e de pesquisa vem das universidades públicas, né? Então, dá para citar várias pesquisas de extensão, né, que são voltadas diretamente para a população, que visem, né, diminuir esses impactos ambientais, desde a presença dos plásticos nos oceanos, né, a questão de levantamento de desmatamento ao longo dos últimos 20 anos na capital, né, outras ONGs que trabalham com preservação de espécies ameaçadas de extinção no litoral paraibano, ou nos remanescentes de Mata Atlântica que existe aqui na capital. Né? Então, são inúmeros projetos, né, que trabalham de forma isolada nas suas linhas de pesquisas, mas que trabalham, né, em consonância com essas outras ONGs, esses outros projetos e as universidades, as linhas de pesquisa, né, justamente porque todos eles estão atrelados com a questão das mudanças climáticas. Né? Não tem como hoje em dia a gente não falar de preservação ambiental, de preservação de espécies, né, e meio ambiente preservado sem citar as mudanças climáticas. Está muito bem entrelaçado com todos esses eixos de questão de biodiversidade. Né? Então, é interessante como as ONGs, mesmo que de um setor muito específico, né, de uma mão de obra ou de um eixo de trabalho muito específico, de uma atuação muito específica, ela também procura se atuar, né, e poder se adaptar às questões das mudanças climáticas dentro das suas pautas. Né? Então, levar as mudanças climáticas dentro das escolas, onde não tem um projeto de educação ambiental que vise falar isso para as crianças e para os adolescentes, né? Desde fazer um evento numa praça com crianças, poder falar do porquê que no seu bairro acontece muito mais enchente do que lá no bairro nobre. Né? Então, são medidas que as ONGs vêm tomando ao longo dos tempos, né, desses últimos anos, e outros demais projetos das universidades também vêm tomando nesse quesito, né, de cuidado ambiental, né, desde o descarte correto do resíduo, né, na cidade, até questões mais bem desenvolvidas, né, e muito mais aprofundadas, como as próprias causas e efeitos das mudanças climáticas nas... Que massa! A gente vê bastante o apelo pela defesa, né, da educação ambiental e da importância da educação ambiental, que é transformadora e é capaz de realmente nos trazer uma consciência, né, de nos trazer à luz,
para que a gente possa tomar as medidas mais adequadas para os desafios que a gente vai enfrentar daqui em diante. Juan também faz um apelo pela biodiversidade, ele como, né, estudante de ciências biológicas não poderia deixar de fazer esse apelo. E a gente já está caminhando para o nosso finalzinho do nosso videocast. E, Juan, eu queria que você nos desse uma palavra de força, nos desse uma mensagem. O que é que você passa para a gente? Olha, eu poderia falar muito sobre a minha própria caminhada. Eu acho que testemunhos sobre como a gente lida a nossa vida, né, sempre é muito real, né? Porque quando a gente lança a nossa rotina e a gente olha, nossa, mas fulano ali naquele estado, a 500 quilômetros, passa pela mesma coisa, ele pega 3 ônibus para ir trabalhar e ainda, sabe, estuda e vai para casa, aí cuida dos pais, cuida da mãe, tem um pet em casa, né, estuda, trabalha, aí tem às vezes um dia na semana de lazer, mas não deixa a sua obrigação voluntária de pautar as questões climáticas e ambientais da cidade, de tirar um dia de lazer. Hoje eu vou trocar o meu dia de assistir aqueles filmes, de maratonar uma série, para poder levar uma pauta ambiental a uma escola. Né? Mas acho que esse é o perfil que qualquer pessoa que siga o caminho de trabalhar e atuar em ONGs, né, toma. E aí, para não falar da minha pessoa, eu quero falar daqueles que vieram antes de mim, né, que são a maior fonte de inspiração e que faz a gente poder ter essa energia do dia a dia, né? Então, que seja sempre lembrado a memória de Dom, né, principalmente de Chico Mendes, né, e de pessoas símbolos da nossa lida ambiental, né, que prezam por uma educação melhor no nosso país, a exemplo da própria Marina Silva, né, e outros grandes professores que a gente tem em nossas universidades. A gente, na nossa lida acadêmica, a gente encontra grandes nomes, né, de pesquisadores que não só são pesquisadores porque eles são renomados na sua linha de pesquisa, mas porque eles também atuam diretamente com a questão política das sociedades, né? Eles também fazem trabalhos voluntários, sempre estão atrelados em poder saber o que está acontecendo de pauta ambiental nas assembleias, nas câmaras municipais, né? Aqui a gente tem ótimos exemplos disso. Ontem, na Assembleia Legislativa, pautando a audiência extraordinária a respeito do engordamento da orla na praia da capital paraibana, eu olhei para o lado e estavam 3 professores do meu curso, um aposentado e 2 que ainda estão vinculadas ao curso, né? Então, isso, olhar para essas pessoas que estão há mais de 30, 40 anos, sabe? Nessa lida persistente, mesmo depois da aposentadoria, continua na luta, né? Enche a gente de vontade, né? Para a gente poder continuar. E que por mais que daqui a, sei lá, 10 anos eu pare de atuar na área, né? Obviamente eu não quero, mas que eu olhe para trás e diga assim, mas eu fiz minha parte, sabe? Porque eu me espelhei nos melhores, né? Que ainda estão aqui entre nós, e nos melhores que já deixaram esse plano, né? Então, acho que a melhor fala que eu poderia dizer é saudar essas pessoas que tanto nos dão exemplo, né? Que estão em vida, e daqueles que já se foram também. Nossa, que emocionante, muito lindo. Muito obrigada, Juan. Nossa, que conversa maravilhosa. Muito obrigada, amigo. E é isso, gente. A gente fica por aqui com esse tema riquíssimo. Gratidão de novo. Muito obrigada, Juan. E é isso, gente. Até a nossa próxima série de videocasts socioambientais. Se cuidem. Valeuzão. Um cheiro da Paraíba. Um cheiro da Paraíba.